O Caceta, ele durou muito mesmo com as transformações do humor, né? Sim, Transformações do humor, transformações do cotidiano artístico mesmo, das novelas e tudo mais, e também com a perda do Bussunda, né? Porque é foi. um assunto também que todo mundo pergunta, principalmente porque foi no meio de uma Copa do Mundo e tal, então Foi. foi algo assim que comoveu muita gente e tal. Esse essa perda do Mussunda, lógico, perdeu muita coisa no grupo. Aquilo ali, vocês chegaram a olhar um pra cara do outro e falar assim, cara, porra, não dá. Sem o Mussunda, pô, fica ruim, pô, só servia se fosse com ele. Como é que foi aquela situação toda, aquele período todo de luto ali, depois que aconteceu? Foi uma situação bem difícil, sabe? Porque muito mais do que um colega de trabalho, a gente era uma família, entende? E a gente estava o tempo todo junto. E tinha uma coisa que o Caceta, quando ele começou, ele foi uma escala de ascensão, né? Aí chega uma hora, você jovem, entendeu? Fazendo sucesso. Aí vira por programa, era o programa da Globo de maior audiência de toda a emissora. A gente ganhava da novela e ganhava do Jornal Nacional, entendeu? Então era uma coisa que você, jovem, começa a achar que você é imortal, entendeu? Aí de repente morre um colega seu, porra, você é um banho assim, fala, caraca, entendeu? E justamente o Bussunda que ele era, de fato, a figura, a imagem do grupo, ele era, entendeu? O band leader, digamos assim, entendeu? Sim. Foi uma coisa muito complicada. E nesse momento a gente tem que, eu sempre falo, tem que prestar assim toda a homenagem, sabe a quem? Galvão Bueno, cara. Galvão Bueno foi um cara muito importante pra gente, porque quando aconteceu isso na Copa de 2006, porra, imagina, se a gente foi, era só alegria, cara. Se, pô, tá cobrindo a Copa do Mundo, tá fazendo as duas coisas que a gente gostava, acompanhar futebol, fazer humor, não sei o que, tudo certo. De repente, eu recebo um telefonema de manhã cedo, o diretor falando, olha, hoje não vai ter gravação porque o Bussunda tá passando mal. Eu pensei que não ia ter gravação de manhã, eu ainda liguei, mas vem cá, não vai ter de manhã, mas vai ter de tarde. Eu falei, você não está entendendo, o Bussunda está passando muito mal. Quando eu saí do quarto, o Bussunda já estava com um paramédico no quarto dele, sabe? Caramba. Com um desfibrilador, não sei o que. Na verdade, ele já estava morto. Eu não sabia. A gente ainda ficou esperando lá, achando que, sabe, em algum momento ia surgir um milagre, É. né? Entendeu? Mas então ficou aquela confusão. E aí, quando veio a notícia que, olha, os caras falam, não tem jeito. Bicho, o mundo caiu, né? A gente ficou desesperado, Imagino. fazia não sei o que e tal. Aí, porra, aí a gente falou, pô, vai começar a vir imprensa. E na época não tinha redes sociais. Então, a notícia, a gente conseguiu segurar um pouco a notícia a tempo de as nossas mulheres se reunirem aqui para ir na casa da viúva, da Angélica, né? Para dar a notícia para ela antes dela vazar na imprensa. Se fosse hoje em dia, porra, caiu aqui, notícia ali, já É era. verdade, é isso, é Entendeu? terrível. Então a gente Tinha teve até essas. foto dele, né? A Globo conseguiu realmente segurar, foi muito importante isso, né? O consulado brasileiro também foi muito ágil de trazer o corpo, mas tinha essa questão da gente lá, como lidar com a imprensa. A gente não quer falar com a imprensa porra nenhuma, a gente tá fudido aqui, não vai tomar no cu. É Aí interessante. nisso chegou o Galvão Bueno. Galvão Bueno chegou, tipo paizão, né? Chegou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Atende a imprensa, vai lá, lava o rosto, atende a imprensa. Eu já passei por isso, porque ele tinha perdido o Ayrton Senna, né? Sim. Isso E ele falou, mesmo. cara, um grande amigo, sabe? E é o seguinte, cara, vocês têm que atender a imprensa, tem que falar com eles. E aí ele deu um conselho fundamental, falou assim, olha, e tem uma coisa, a Globo vai oferecer para vocês de parar, dar um tempo para vocês se reestruturarem. Não aceita. Continua trabalhando, porque vocês só vão sobreviver trabalhando. E de fato, cara, porque Boa se a gente ideia parasse mesmo, ali, capacidade dele como é que em que momento a gente estaria pronto para Ia voltar? voltar. para voltar. Pô, quando Entendeu? é que a Agora, saudade agora estamos bem. é. Entendeu? Ah, a gente esqueceu, O vambora. peso mesmo, Foi né? muito. Da perda. Ele foi muito sábio.
nesse momento. Entendeu? Por mais que a gente zoe, tinha o Gavião Bueno, entendeu? Mesmo depois disso, a gente continuou zoando ele, entende? Até porque ele, pelo menos com a gente, tinha bom humor, aceitava a brincadeira numa boa, entendeu? Depois eu vi o documentário que ele ficava meio incomodado, que o nariz estava um pouco grande. Mas estava tudo certo. O Jairzinho, a gente fez um programa aqui sobre o Cruzeiro, e tem até um cruzeirense aqui hoje nos bastidores. O Cruzeiro foi campeão da Copa Libertadores de 76, mas o Cruzeiro perdeu um grande amigo seu, que foi o Roberto Batata. Batata. E aí o Jairzinho passou por isso, né? Porque as famílias moravam juntas ali, era vizinho. Não, né? As famílias eram bem unidas, né? Dificilmente isso acontece. Ele morreu do quê? Ele se acidentou. Bateu com o carro, entrou debaixo do caminhão. Meu Deus do céu. Não gosto nem de falar. Porque quando nós estávamos na concentração, e ele só falava do filho recém-nascido, né? Uhum. Aquele primeiro. E ele só falava, e nós procurávamos fazer de tudo com que ele pudesse estar enquadrado dentro da filosofia da obrigação, né? Dos jogos, né? Uhum. Uhum. E a perda do garoto dele foi terrível, né? Deixou a gente muito sensibilizada. E ele só falava no filhinho dele, cara. Impressionante, foi difícil mesmo a gente conseguir fazê-lo voltar à normalidade, né? E foi mais ou menos recém-casado, né? O Caceta, né? Mais ou menos. Continuaram trabalhando, dúvida, né? Sim. Mais ou menos dentro dessa filosofia, desse histórico que você está passando para nós. Olha, quando eu lembro do Roberto, dá vontade de chorar, cara. Que ele só falava do filhinho dele, cara. Impressionante, cara. E aí ele chegou muito cansado e pegou o carro para fazer Eu uma viagem. ainda pedi para ele aquilo, não vai, dá um tempo, descansa um pouquinho. Vai de avião. Vários artistas morreram nessa condição, né? Verdade. Sim. Que nós viemos comemorando já, porque ganhamos lá. Não vai ganhar em Belo Horizonte. Ganhamos lá dentro da dificuldade que eles proporcionaram. E foram resultados fantásticos para nós. Não tivemos dificuldade dos resultados de ganhar um jogo e voltando para o Brasil, Belo Horizonte. Pelo amor de Deus, não vou ganhar na minha casa, se eu ganhei na casa do adversário, né? Não, estou falando sério. Então aquilo tudo perturbou a todos nós, né? Eu mesmo levei um período muito grande para conseguir me reestruturar, admitir que perdi um grande irmão. Porque olha só, eu joguei muitos anos no Botafogo, mas essa reunião, essa união e essa participação desse grupo do Cruzeiro, inesquecível. Você quando jogou no Cruzeiro, era o tempo do Dirceu Lopes? Sem dúvida. Tostão? O Tostão decidiu parar. Não sei qual foi a causa. Ele falou, o Tostão, não vou jogar mais. Porque ele tinha um problema no olho. O problema do olho foi no Cruzeiro ainda? Foi no Cruzeiro ainda. Ele veio para o Vasco já depois, Ele veio para o Vasco depois, mas já estava com problema no olho. O problema aí no na olho foi sequência, depois da Copa, né? Depois da Copa. Aí né? na sequência, a decisão foi dele, decidiu não jogar mais. E é muito difícil continuar, né, Jair? É muito difícil continuar depois, assim. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho começa faz um pouco... Depende também ameniza, de cada tipo de enfermidade. Me quebraram o quarto e o quinto metatarsiano do pé esquerdo. Aí, na sequência, eu vinha ter refratura. O próprio médico que cuidava de mim deu a declaração errada, disse que eu estava inutilizado para o futebol, e eu voltei a jogar. Deus falou, não, você não vai parar agora, você vai continuar. Jogou demais aí. E eu continuei, voltei, fui campeão e etc, entendeu? Então, a mesma coisa, eu acho que foi com o Tostão. O médico falou para ele que ele não teria mais a mesma visibilidade, né? E ele decidiu parar de jogar. Admitiu e decidiu parar de jogar. Tem uma coisa curiosa sobre esse momento da morte do Bussunda, que é o seguinte, o Bussunda morreu na véspera do meu aniversário, 17 de junho de 2006.
Eu estava lá na Alemanha, já tinha até pesquisado um restaurante para a gente comemorar o meu aniversário, não sei o que e tal, quando teve essa coisa, e a gente veio para o Brasil e eles conseguiram realmente desembaraçar o corpo rápido. Então o Bussunda veio e no dia do meu aniversário era o dia do velório dele. Poxa, imagina. Porra, imagina, ir para um velório no Eu dia do seu aniversário. Não, e para piorar, assim, o Bussunda era um cara muito sacana, né? Mesmo morto, ele me sacaneou. Porra. Não, porque ele. Sabe onde é que foi o velório dele? No estádio dos caras. Então, no meu aniversário, eu tinha que ir na porra do estádio do Flamengo. Falei, porra, esse Bussunda é um filho da puta mesmo, cara.